Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, o conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se a ir com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recusaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus:
Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus
responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim, se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado
e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação, Facebook e Instagram, hoje toda a igreja celebra a memória da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia mais distinto
de todos os outros dias, devido de ser celebrado o dia da misericórdia, do amor incondicional de Deus pela humanidade, que oferece o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados. Hoje, temos que repetir nos nossos corações as mesmas palavras de São João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro sacrifício de expiação pelas nossas faltas. De fato, Ele nos amou de tal maneira que doou a sua vida, para que cada um de nós possuísse a vida eterna. E essa ação de amor se deu na cruz, que trouxe para a humanidade a salvação, a justificação da sua principal dor, o pecado original, no qual foi apagado pelo seu sangue precioso. Portanto, gostaria que neste exato momento possamos parar e contemplar a cruz de Cristo, fixando os nossos olhos nas suas chagas e tentarmos enxergar que foi por nós a tal sublime doação. A beata Ângela de Foligno, quando estava contemplando, meditando a paixão do Senhor, apareceu-lhe o próprio Cristo chagado e lhe disse: não te amei de brincadeira. Com isso, podemos refletir juntos, a partir dessa teofania de Jesus na vida da beata, que nós não estamos aqui para fazer uma encenação teatral, fazer um drama, como dizem supostas críticas que recebemos de certos ateus. Mas estamos reunidos aqui porque acreditamos naquele que nos salvou. Segundo o Papa Emérito Bento XVI, dirigiu uma breve reflexão após a Via Sacra, dizendo que, no espelho da cruz, vimos todos os sofrimentos da humanidade de hoje. Na cruz de Cristo, hoje vimos o sofrimento das crianças abandonadas, dos meninos vítimas de abusos, as ameaças contra a família. Podemos aqui incluir a pandemia do coronavírus, o Covid-19, a divisão do mundo na soberba dos ricos, que não veem Lázaro na sua porta, e a miséria de tantos que sofrem fome e sede. Porém, nós também temos a graça de ver as estações do consolo. Vimos a mãe cuja bondade permanece fiel até a morte e além da morte. Vimos a mulher corajosa que se aproxima do Senhor e não tem medo de manifestar solidariedade com este homem de dores. Vimos Simão, o sirineu, um africano que leva a cruz juntamente com Jesus. E mediante estas estações de consolo, vimos por último que do mesmo modo que não acabam
os sofrimentos, tampouco acabam os consolos. Deus não nos amou e não nos ama de brincadeira. Neste sentido, para nós cristãos, a cruz foi e é objeto de salvação, que carregou, que sugou todos os pecados do mundo, mas também é objeto de consolo, de fortaleza, de esperança e de paz. Quando mergulhamos na história da morte de cruz, ela nos revela que tal morte era considerado, na época de Jesus, uma morte imoral para os romanos. Somente os escravos, os assassinos, os bandidos, os amaldiçoados que morriam desta forma. Segundo o Frei Catalamessa, no seu livro O Verbo se faz carne, exprime que existia um certo pagão anônimo que não tinha conhecido Cristo, que afirmava que deveria ficar longe não só da carne, mas também dos pensamentos, dos olhos e dos ouvidos dos cidadãos romanos, o fato de falar de uma morte como escravo. Era tão humilhante e desprezível que não se passava pelas suas mentes por causa do teor de imoralidade. Com outras palavras, para os romanos, morrer numa cruz era significado de uma morte regulada pela escória, pelo abandono, pela difamação. A cruz, que era sinal de maldição, tornou-se o madeiro da salvação, a árvore da vida. São Paulo diz para a comunidade de Gálatas o seguinte: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor. Versículo 6:14. Para a comunidade de Coríntios, o apóstolo nos diz: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Capítulo 1, versículo 18. Esses dois versículos de ambas cartas paulinas trazem uma profundidade teológica para nós desmedida. O versículo de Gálatas apresenta para nós a postura existencial, espiritual de Paulo, expressando que a sua vida é um ato de glorificação a partir de Deus e jamais de si mesmo. Ele mesmo diz na mesma carta: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Ou seja, a vida de Paulo foi uma vida de entrega à vontade de Jesus, a ponto que todo o seu ser foi tomado pela graça do Espírito Santo. O apóstolo dos gentios tem a plena consciência que a cruz de Cristo foi o lugar que garantiu a salvação justificadora
dos povos da terra. Já o versículo de Coríntios, Paulo descreve a comunidade à cruz como linguagem, no sentido de toda a expressão corporal. Quando ele alude que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, é no sentido daqueles que não acreditavam, não viam pelo olho da fé a riqueza vastíssima que se encontrava na cruz. Esses enxergavam e interpretavam que os cristãos eram loucos por criarem algo que não existe. Para os pagãos sábios, toda a história da vida, morte e ressurreição de Jesus era nada mais que um subproduto, uma criação humana. Não obstante, amados irmãos e irmãs, ainda hoje ressoa no nosso tempo essa concepção ateia, pagã. Somos ridicularizados por muitos intelectuais desta geração que nos atribuem a mesma crítica revestida de perseguições, preconceitos e ódios. Essas pessoas que possuem tal concepção no coração se perdem, porque não deixaram ser encontrado por Deus e não permitiram a si encontrar com Deus. No entanto, São Paulo diz: mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. A cruz é a origem para restabelecer as nossas forças. A cruz tem um poder descomunal, ou seja, uma força extraordinária que nos impulsiona para uma nova vida. Para Paulo, nela se encontra todo o sentido de amor de Deus por nós, porque tudo foi consumado, como acabamos de ouvir na narrativa do evangelista João, capítulo 19, versículo 30. Essa foi a expressão de Jesus na cruz, manifestando a sua realização da vontade do Pai, pois toda a história de amor que se deu na sua encarnação se radicaliza na hora da sua morte. Foi até o extremo. O mistério da cruz é o motor gerador que movimenta a vida dos cristãos. É o combustível que alimenta a alma para poder superar todas as dificuldades da vida. É deste mistério que advém a energia, que fomenta o vigor, que nos estimula a permanecer na presença e no amor de Deus. É por ela que possuímos a vivacidade de ser pessoas transmissoras do bem, da justiça e do amor verdadeiro. É por isso que necessitamos ver, enxergar com os olhos da fé, que a cruz de Cristo é a nossa salvação. Temos que procurar compreender que Jesus não morreu de brincadeira, não é romance, não é história da carochinha. Devemos buscá-lo de todo o coração. O profeta Isaías nos exorta que devemos buscar o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Devemos invocá-lo, porque ele está perto. Portanto,
A atitude que agora temos que ter nas nossas vidas é de mergulhar na dor de Jesus, reconhecendo os nossos pecados e deixar-se ser tocado pelo Espírito Santo. É de mergulhar no seu incomensurável amor e diante da prova suprema de que Deus nos ama, que deu o seu Filho unigênito para a nossa salvação. Que possamos abrir os nossos corações e deixar-se ser salvo por Ele. Assim seja. Amém.